MS Preview, informação até você. E o assunto dessa edição é atendimento. Parece algo tão simples, né? Servir alguém, servir bem, fidelizar alguém por meio disso. Mas não é na prática e a gente sabe disso quando vai precisar de algum produto ou serviço. E para falar sobre isso, eu trago aqui um expert na questão que tenta mudar muito essa lógica das reclamações, que é o Sanger Santos, professor dessa área, que fala com a gente. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Prazer, obrigado. Eu que agradeço. Até citei a situação, professor, na verdade é um especialista, né? Porque Isso. o mercado ele não tem muita paciência para professores, educadores, né? Ele quer pessoas que façam esse ajuste, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Nesse dia. Eu que agradeço esse convite. Por exemplo, assim, como que a gente lida com essa questão no mercado de trabalho da formação continuada, né? As pessoas entenderem que elas têm que estar se aprimorando o tempo todo e as empresas também têm que estar fazendo isso, né? Sim. Porque existe toda uma cultura anterior, faz a faculdade, depois está resolvido, ou escolher uma profissão, ou escolher uma firma para trabalhar e vai ficar naquela para sempre, sendo que no mercado não é bem assim, né? Tudo é muito transitório, dinâmico, né? E daí está se aprimorando, eu acho que é a essência da coisa, né? E principalmente agora na atualidade, né? Só para ter uma ideia, um aplicativo ele atualiza a cada minuto, né? A cada semana, e no mundo profissional você tem que seguir essa mesma lógica do que está acontecendo. Então, antigamente você fazia uma faculdade, você fazia um único curso e você ia trabalhar com esse curso. Hoje não, hoje para você estar no mercado de trabalho você precisa ter vários cursos, né? Por exemplo, o jornalista ele tem que entender hoje de TI, tem que entender de marketing, entender. Então, o administrador ele tem que entender toda a logística, tem que entender da parte financeira, tem que entender da parte administrativa. Antigamente você tinha esse luxo de ser um especialista. Sim, hoje você tem que ser um multitarefa e multi-especialista também, né? Porque você, em todas as áreas você vai ter que atuar. E de uma forma com excelência, com qualidade, para você entregar eficiência. E como que você faz isso? Foi como você trouxe, atualizando. Então, aquele conceito, acabei os estudos, né? Hoje não existe mais. Sabe? O que te levou para essa área de atendimento, assim, para poder buscar assim, eficiência total e ser um expert nisso? A forma como eu sou atendido, sabe? Eu fiquei assim... Você é um observador. E muito triste quando você sai fora, por exemplo, a gente está falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando você vai visitar uma outra cidade, você fala que é de Campo Grande, a pessoa fala assim, poxa, o atendimento lá é ruim. Tem esse mito, é verdade. Ele fica difícil defender, né? E não é mito, isso que eu fico chateado justamente, porque não é um mito, é uma verdade. Mas também não é só de Campo Grande. Mas aqui em Campo Grande é acentuado um pouco mais. Né? Não dá certo, o atendimento é ruim. Isso. Né? Coisa de Campo Grande. Coisa de Campo Grande. E através disso eu trabalhei no varejo, eu trabalhei em call center, fui gestor de call center, trabalhei na área do setor elétrico e tudo focado no atendimento ao cliente. Então, assim, fez parte da minha formação e fez parte da minha profissão ao longo dessa minha carreira, atender o público. E sempre eu procurava entregar o melhor, entregar o atendimento, o conceito de atender é servir, é você se doar para alguém. Esse é o atendimento. Só que existem pessoas que parece que acham que eles estão ali como uma obrigação, sabe? A pessoa que vai lá que deve alguma coisa para eles. E não, pelo contrário, você está para servir, para atender a necessidade do seu cliente, para você fazer... eu tenho um slogan que é bora atender bem. Eu não quero excelência no atendimento, eu quero que seja atendido bem, porque para você chegar do 0 a 80 é mais fácil, que é você fazer as coisas básicas. Você prometeu para o cliente que você vai entregar essa caneca assim, branquinha e tal, faça como você prometeu, o básico. E aí depois que você conseguir fazer o básico para o seu cliente, aí sim, aí você vai atrás de excelência, porque a excelência está no detalhe. E esse conceito é muito interessante você dizer para alguém que estuda a área, que é justamente isso. Às vezes começar pelo contrário é o que faz tudo errado. Sim. Né? Se preocupar tanto com a sofisticação sem entregar o básico, né? Eu vou citar a questão de vendas.
ela envolve um 360, né? Você Sim. tem a pré-venda, você tem o momento da venda, você tem o pós-venda, Sim. né? E em cima disso você tem depois a revenda, Sim. né? Que é quando dá certo, você tem o ticket médio aumentado e tal. Em cima disso, assim, modulando como um jogo, né? Para poder, olha, tipo assim, você tem que saber com quem você está lidando e como você está lidando. Como fazer para que tanto o funcionário operacional e o empresário tenham a mesma visão sobre essa cartela de clientes? Isso parece simples o que eu vou te falar, mas todo o atendimento, e essa é uma metodologia da Disney, ele se baseia em 3 pilares, tá? Que é ambiente, processo e pessoas. Então, eu tenho que cuidar desses 3 pilares, tanto eu sendo o empresário como eu sendo o colaborador. Então, o ambiente. Como que o empresário cuida do ambiente? Ele vai cuidar da loja dele, do site dele, não importa qual que é o canal ali que ele Que isso está. determina muito o preço, a Sim, experiência, então, tal, o tudo, ambiente. então, o ambiente. Vou pintar esse ambiente físico, vou pintar, vou colocar ar-condicionado. Se eu não tenho condições de colocar o ar-condicionado, mas vou colocar um ventilador. Esse ventilador tem que estar funcionando. O ambiente ele tem que estar harmônico, limpo, organizado, funcional. E de acordo com a mídia, com a imagem que você quer passar. Depois os processos eles têm que estar claro. Qualquer pessoa pode operacionalizar o seu processo quando ele é claro. Olha, vai ligar essa televisão. Então, primeiro você verifica se o fio está na tomada, depois você pega o controle, tem um botão, assim, desenhado. O processo ele tem que ser dessa forma para que qualquer pessoa ela consiga operar aquele processo. Aí eu vou para as pessoas. E quando você fala em atendimento, existe 2 clientes, o interno e o externo. Nós se preocupamos muito... O interno seria o quê? O interno são os seus colaboradores, os seus fornecedores, sim. os seus... sabe, Muitas vezes nem quem está do seus... seu lado não consome o que você vende, né? Não, e outra, por exemplo, o financeiro, o cliente dele na empresa é o comercial. O cliente do comercial na empresa é o marketing. O marketing, o pessoal da logística, o próprio financeiro, todos os stakeholders em volta dentro. Sim, então, sim. cada setor, não existe aquela, é problema do financeiro, não, esses são clientes internos. Então, isso, o que serve, a minha política para o meu cliente externo, ela primeiro tem que funcionar dentro do meu cliente interno, porque ele vai ser reflexo. Eu atendo muitas empresas que às vezes eu chego pro dono e ele fica até bravo. Que meu atendente ou meu vendedor não cumprimenta o cliente e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, e quantas vezes você cumprimenta esses colaboradores? Quando você entra, você faz alguma volta olímpica na empresa, cumprimenta... Não faço isso. Então, é reflexo. Não tem como eu dar algo que eu não tenho, sabe? Então, é assim que se cuida. Então, isso transmite naturalmente, né? Naturalmente. É incrível, né? Mas quando você desenha, igual eu estou dizendo agora para você, faz sentido, né? Pô, tem que cuidar aqui, isso tem que estar desenhado. E esses 3 pilares fazem parte da cultura. Então, essa é a minha base de tudo. São esses 3 pilares. Em cima disso, né, para eu entregar bem feito, aí os meus processos, aí eu vou atuar nas pessoas, na Disney eles chamam de... fantasia, mas ele dá outro nome quando é personagem. Esqueci o caracterização, algo assim. Figurino. O figurino, não sei o que são os uniformes, todo o cenário que é o ambiente. Né? Então, todo esse, para você ter uma ideia, nunca você vai ver um Mickey num cenário deserto. Não, eles vão... Lá tem o backstage, é embaixo da Disney. Então você está ali no ambiente do Mickey, quando o Mickey vai precisar sair, ele desce pro backstage e ele vai andar por baixo da Disney. Você não vai ver nenhum personagem tirando o capacete. Tirando o capacete, não existe. Não vai ver, porque ele tem que fazer parte do ambiente. E assim deve ser também nas empresas. O processo ele vai determinar isso. Aí vai ter lá as regrinhas que você vai ter que seguir, todos juntos. E aí é o alinhamento, é onde a coisa funciona. Que é uma coisa interessante, porque acaba gerando um universo próprio quando isso dá certo, né? Sim. E tendo um universo próprio é tudo que eu acho que a empresa sonha e que o consumidor sonha também, né? Que ele chega ali, ele é fisgado pelaquela situação toda e aí o céu é limite, né? Ele não vai ficar só numa compra restrita, por exemplo. Isso que reclama muito as empresas, que não para a gente comigo. É justamente porque você não cria um ambiente saudável, você não cria um cenário favorável, você não pensou nesses 3 pilares.
Esse é o básico que eu falo, bem feito. Então, primeiro você precisa, mínimo, né? mínimo, você precisa que isso funcione. Então, os seus processos têm que estar funcionando. Porque aí eu fico abrindo muitas exceções e bagunça tudo, não sigo aquilo que eu determinei para ser seguido. E aí vira uma bagunça. Agora sim, você pega assim, os grandes centros, você tem uma concorrência grande e uma taxa de sobrevivência mais voraz, né, para negócios. Onde existe alta performance, tudo é detalhe e todo detalhe é importante. Né? Então você vai ter a questão da infraestrutura sendo levada a sério, a logística, o atendimento, o produto, a comparação de produto, tudo mais. No interior do Brasil, onde a gente está, às vezes uma coisa ou outra é negligenciada para algo ser mais importante, o que é errado. Né? Onde que eu quero dizer? No Mato Grosso do Sul, muitas vezes o ponto é levado como se fosse assim, não, meu diferencial é meu ponto. Não, meu diferencial é meu produto. Não, meu diferencial é a minha clientela. Né? Sendo que o diferencial tem que ser um mix de tudo isso aí. Sim. E poucas vezes é citada a questão do atendimento ser o diferencial. Porque o atendimento ele não é tangível, né? Parece uma coisa assim charmosa, sendo que isso também pode ser determinante para o valor estratégico de uma empresa. Como fazer também para convencer isso, para poder, assim, como que eu posso dizer assim, medir esse valor como algo essencial para o futuro de sucesso de uma empresa? Primeiro, tem como medir o atendimento? Sim, e uma forma simples até, eu vou falar, o pessoal vai até rir do que eu vou dizer, tão simples que é. Existe uma forma barata e simples de medir o atendimento. É só você contar o número de elogios que você recebe. Poxa, uma coisa que às vezes passa batido, né? Sim, sabe? Quantos elogios você recebe pelo seu atendimento? Poxa, não tenho nenhum elogio. Opa, tá ruim, né? Tá ruim, tá péssimo. Então, e começa a contar quantos elogios, porque o elogio ele é sincero e você não paga nada para receber um elogio. Mas ele é muito eficaz no resultado, ou seja, você está fazendo certo. Eu fiz esse alinhamento, você vai ver como você vai começar a receber elogio. E ninguém recebe elogio à tua, né? Não, então, e como financeiramente o atendimento é importante? Porque é mais barato você reter os clientes que você tem na sua carteira do que você conquistar novos clientes. Isso é verdade. Então, é mais barato, como que eu vou reter esse meu cliente? Através do atendimento, através de oferecer uma experiência para ele favorável, oferecer experiências agradáveis em toda a sua jornada da minha empresa. Né? Você fala assim, no sentido, é mais fácil aquele cara que já compra de mim passar a comprar mais... Ou outros produtos, eu coloco ele numa esteira. Ou outros produtos, do que alguém de fora vir investir R$1 comigo. Vir investir R$1. Porque para eu trazer um cliente que não me conhece, eu vou ter que investir em marketing, eu vou ter que fazer posicionamento. Custo de informação, e isso vai me custar dinheiro. Aquele que está na minha carteira, tem empresas que eu entro, que eu vejo assim, cara, tem leads lá, assim, 5 mil, morto ali, e ninguém trabalha nele. Não, vamos... Cara, faz um saneamento daquilo ali, vê, sabe? Eu chamo de lista viva. Né? Você sempre está aquecendo. Aquele ouro que tá escondido, né, na própria empresa que ninguém dá valor. Então vai atrás desse seu contato, né? Você como vendedor ou mesmo você como gestor comercial. Cara, dá uma olhada nesse arquivo morto que você tem lá, pessoas que compram há mais de um ano que não aparecem na sua empresa. E se for profissionais, por exemplo, se você lida com profissionais de algum segmento, marcenaria, serraria, não importa, funilaria, eles vão estar comprando. Há um ano eles não compram de você, mas eles estão trabalhando, eles estão comprando de alguém. O que está acontecendo? Então, você vê como que é óbvio que eu estou te falando. É verdade, é olhar para o mercado, né? Mas ninguém faz, cara, sabe? Ele fica querendo quer ir para a lua e não limpa o quintal. É mais ou menos isso, sabe? Então, olha para o seu quintal. Às vezes você tem um ouro no seu quintal e você está querendo achar água na lua. Uma dúvida. Isso pode servir também como uma alavanca de crescimento para a empresa? Claro. Tipo, uma empresa pequenininha, um cara que tem um lanche. Né? E ele precisa crescer, porque as necessidades dele vão crescer, o filho está crescendo, os gastos também. Ele tem como alavancar o negócio dele por meio de um atendimento que seja um diferencial? Com certeza. Eu tenho lá 2, 3 funcionários, eu tenho um funcionário, eu mais a minha esposa e mais um funcionário. Tira um dia da semana que tem menor movimento no seu carrinho de lanche lá e vai ver as pessoas que compraram nos últimos 6 meses com você. Sabe? Aí você faz essa lista. Quem são as pessoas? Envia uma mensagem para ele. Não precisa você mandar uma mensagem para vender nada para ele.
apenas para aquecer. Olha, nós estamos aqui ainda assim, sabia que existe isso, estou à disposição. Faz uma copy bacana para ele e direciona. Isso é aquela coisa, muitas vezes a gente liga na pizzaria para escolher qual sabor você quer, encomendar e vir, mas a pizzaria nunca liga pra gente. Sim, então, a pessoa... É inverter a lógica. Olha, isso é isso que gera, uau, cara, o cara lembrou de mim, sabe? Então, são detalhes, são coisas mínimas no atendimento, igual eu tô falando, é coisa óbvia que eu tô falando, mas as pessoas não fazem. Que é pelo encantamento. É pelo encantamento, é o detalhe, é o cuidado. É igual a gente chegar Mas esse na casa da encantamento avó, também, o empresário, olhando pelo lado dele, você também lida muito com os empresários, Sim. né? Também fica aquela desilusão, não vou ficar agradando o cliente, porque ele vai embora fácil, ele não fideliza. E o cliente hoje, ele tem vastas opções, Sim. né, tudo mais. Mas também desistir do cliente é o primeiro passo para a derrota, é né? a coisa mais fácil, é o caminho mais fácil. Entendeu? Sim. Então, independente, hoje o cliente não precisa sair de casa para comprar nada. Tem essa também, né? Então, eu não preciso. Então, aí cabe mais ainda. Por isso que eu falo, atendimento é cuidar é servir. É o então, que você fala assim, por exemplo, nem essa... sempre é converter, às vezes é só monitorar. Sim. É estar perto, é aproximar, né? Eu acho que talvez a palavra é o que você vai lembrar, por exemplo. Quando falar de atendimento, vai lembrar do Sanger. É isso que eu tenho que trabalhar. Quando falar de lanche, vai lembrar do meu cara. Eu não vou vender a todo momento nessas ações que eu vou fazer, mas tem que lembrar de você. São ações de aquecimento. Eu não posso deixar morrer essa lembrança. E um ponto crucial, cuidar dos meus 20% que me dá meus 80% de faturamento. Clientes VIPs. Meus clientes VIPs. Para esses eu gero bônus, cashback, sempre eu vou estar dando algum brinde, algum bônus, sempre eu vou estar aquecendo esses 20%. Porque esses 20%, eles dão o meu 80% de faturamento. E quem vai te indicar também. Isso, então fazer. Esse cara tem que estar próximo, encarregado, não tem que pagar. É isso. Assim, olhando para trás, né? É claro que sempre romântico olhar para trás. A moda antiga, lá quando a cidade era menor, isso era tudo mais intuitivo, né? Uhum. Por exemplo, assim, um conhecia o outro, aí facilitava aquela coisa de caprichar mais pro cara que você está nos seus olhos, que ele é seu cliente VIP. O mais difícil é fazer isso numa cidade grande, né? E escalar, né? Categorizar, escalar, né? Fazer isso em grande escala. Mas hoje existe um monte de a tecnologia aí para isso. Permite você segmentar, né? E escalar mesmo. Então, dentro da escala, você consegue personalizar de uma forma, mesmo automatizado, mas personalizado, sabe? Meio contradizente isso aí que eu estou dizendo, mas é isso. Você consegue dar essa atenção, sabe? E tem um monte de CRM aí que te auxilia nisso, um monte de aplicativos. Então, é mais fácil do que antigamente era feito no caderno isso aí. Então, para quem não é dessa área, que assim, a administração ela cabe em tudo, né? Ela cabe desde o microempreendedor até uma multinacional, tal. Quando eu ouvo falar essa palavra CRM, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, é gestão de relacionamento com o cliente. Sim. Como que você vai fazer essa gestão de relacionamento com o cliente? Ao modo Sanger, por exemplo, assim, é você ter atenção com as pessoas. E para ter atenção com as pessoas é o cadastro também. Fora isso, por exemplo, assim, a gente precisa também ter atenção naquele cliente que não tem ainda. Sim, Como lidar com isso? Porque assim, esse é o mais distante. Isso, ainda. Não é que eu vou... São várias... Logo no início da conversa, a gente falou do profissional multitarefa. Sim. É isso. A empresa hoje, ela tem que existir N canais. Por exemplo, assim, eu tenho uma empresa, aí eu vou lá, contrato o Sanger Santos para vir conversar com a minha equipe sobre atendimento. A primeira coisa que você vai olhar é a questão de polivalência das pessoas. Sim. É o primeiro ponto. Eu primeiro faço esse diagnóstico, tanto do ambiente profissional da empresa em si, mas também do perfil das pessoas. Sim. Essa pessoa ela tem... Porque cada um de nós temos um perfil dominante. Tem algumas pessoas que elas são mais agressivas na venda, outras já são mais comunicativas, outras já são mais detalhistas. Então, assim, essa pessoa, ela se cabe nessa função, então ela faz esse alinhamento, esse ajuste primeiro. Porque você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo para que isso aqui funcione. Senão não rola. Tipo, o cara do financeiro não pode ser extravagante. Não, o financeiro tem que ser muito detalhista, ele tem que prestar atenção se 2 é 2, 4 é 4, aquilo está certinho. Então, e tem um perfil que é detalhista, o cara lê manual de carro, manual de televisão, então esse perfil é excelente para estar numa área financeira, numa área administrativa. Já um cara que é comercial,
se você colocar ele no financeiro, ele pira, porque ele não vai ficar parado ali olhando para a planilha, digitando o número, isso para ele vai ser entediante e ele vai explodir. Sim. Né? Então, analisar, assim, pô, tá legal essa galera aqui. E aí, nisso, aí volto lá na base, pessoas, processos e ambiente. Né? Então, eu vou analisar isso também, pô, como que está esse ambiente, não só para o meu cliente externo, mas para o meu cliente interno. Eu falo isso da questão do cliente externo, né? Que cai um pouco nessa pergunta que eu estou fazendo, porque muitas vezes esse cliente externo ele não é seu, ele é de alguém. Sim. Né? Ou às vezes ele não é nem de ninguém, você está inaugurando alguma situação e tal. Mas para você fisgá-lo, você depende de uma estratégia própria disso, porque se você não tem, algum motivo existe. Né? Eu não tenho ele por quê? Porque eu não fiz isso ainda, ou porque eu não mereci. Tal. E quando tiver, também tem a questão de reter esse cliente. Né? A grande falha de empresas no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, é muitas vezes não estudar essas peculiaridades. Sim, não fazer pesquisa, é que a gente chama lá o plano de negócio. Antes de você abrir um negócio, né, na administração ensina isso aí pra gente. Você deve fazer lá os 4P lá do marketing, fazer o plano de negócio, fazer aquela tarefinha. Tá, eu não sei como fazer isso, estou iniciando. Cara, tem um Sebrae aí que você faz isso gratuito para você, o Sebrae não vai te cobrar nada para fazer isso para você. Hoje de dispositivo público você tem o Sebrae, se precisar, o cara tem curso da Sejuv, se precisar, então, ele vai ter num outro campo da prefeitura. Tem no YouTube lá vários tutoriais que te auxiliam, falam. Então assim, é sentar isso, eu não posso falar, vou abrir um negócio, pegar um dinheiro e investir, se você não estudou o mercado, você não sabe o cliente, né? Depois, não, é antes, isso é bem antes, até para você fazer suas ações. Tá? E para trazer esse cliente você tem que ter um diferencial do mercado. Né? Pô, hambúrguer tem em todas as esquinas, tá? Mas qual que vai ser o diferencial do meu Todos são gourmet hoje em dia. Isso, né? Então, qual vai ser o diferencial do meu hambúrguer? Talvez o meu diferencial seja o meu atendimento, ou eu nicho, tá? Esse público, então eu vou atender só mulheres, sei lá, de 30, 40 anos. É isso que eu ia falar. Assim, muitas vezes a grande diferença de ter uma consultoria como a sua é simplesmente pensar fora da caixa, de ver assim, o meu diferencial é o meu cliente. Sim. Né? Porque assim, o meu diferencial é o produto, o serviço, tudo isso é igualável. Isso. Agora, se eu tenho uma cartela de cliente que esse é o meu diferencial, isso não é igualável, ela está contigo e não está com outro. Eu quando estava fazendo o meu planejamento, né, do meu negócio, que é palestra, treinamento e tal, eu ouvi uma frase e marcou isso e eu segui nessa frase, que é assim, quem é tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Forte, hein? Você sabe? Bem forte. Quem é tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Então você tem que ter um nicho. Todo negócio ele tem que ser nichado. Por mais popular que ele seja. Por mais popular que ele seja. Até sendo popular ele é nichado. É só para popular. Sim, carro popular é nichado. Então é buscar o seu nicho. Acho que depois que você tiver uma boa ideia e fala, poxa, para quais pessoas eu posso vender isso? E aí você nichar. E bateu, porque vai ter tentação. Às vezes, eu tenho um colega meu que ele abriu uma rede de cookies. E aí, depois que ele abriu o cookie, ele tinha nichado, então o pessoal aí, por que você não coloca salgado? Por que você não coloca... Você não vende salada? É cookies. O meu negócio é cookies. E eu vou vender cookies. Não estabelece marca. Você não estabelece marca, não estabelece posicionamento. Então, lembra que eu falei de lembrar da pessoa? Então, quando você é nichado, a pessoa vai lembrar. Então, o outro passo é você dizer não para essas coisas, porque senão vai virar bagunça, sabe? Mas isso é verdade, vamos supor, a geladeira estragou. Você vai ligar para o cara que conserta a geladeira. Sim. Você não vai ligar para o cara que conserta eletrodomésticos da casa. É isso. Porque você quer que o cara seja preciso no que ele está fazendo, que ele seja rápido, né? E que ele não te dê problema depois, né? E é isso que leva a maioria das empresas que nascem a fechar, é justamente isso. Ele começa a abrir muito leque, e aí ele não tem perna e mão, e aí ele vira... tem de tudo e não tem nada, sabe? E aí ele se perde na essência, se perde na identidade. Porque tudo e acaba se morre do custo, né? E acaba se perdendo. Faz uma compra que fica todo o dinheiro dele lá engessado, quando ele poderia estar com esse dinheiro no fluxo de caixa dele, mas está lá parado em mercadoria. Tem essas ideias, tipo assim, de empresa que se dá mal porque fez um estoque exagerado, não precisava. E depois não tinha tanto para o capital de giro quanto para investir em salário do colaborador, ele está ali todo dia, né? Isso. E hoje uma empresa saudável, hoje no formato atual da economia, é aquela que não tem estoque. Você não pode ter dinheiro parado, porque a economia está muito volátil, ela muda de um dia para o outro, e aí você está com esse dinheiro todo parado.
Então, quanto menor seu estoque, melhor. Tem empresas hoje que ele nem tem mais estoque, armazém, ela já, direto da fábrica encaminha direto ela só faz essa intermediação. A Netshoes faz isso. Ela vende produto de vários sites e ela só entrega, ela cuida da logística. E é o que daqui para frente a tendência vai ser cada vez mais acentuado isso aí. E uma pergunta simples, talvez a mais simples. Como fazer para que uma equipe de atendimento, vai ser muito bom, comunicativo, atencioso, conversar, o outro nem tanto. Como fazer para igualar essa qualidade de abordagem? Primeiro treinamento. É esse olhar para as pessoas, fazer chamar um mapeamento de perfil de cada indivíduo da sua equipe. Em cima desses dois mapeamentos, você faz um diagnóstico de treinamento. E diagnóstico, se necessário for, eu vou precisar trocar alguma peça para eu poder equalizar. Né? Mas se não chegou ao ponto de ter que trocar, dá para também equalizar. Dá para equalizar, depende da pessoa, isso. Por exemplo, treinamento específico. Isso. Primeiro tem que ter esse diagnóstico, fazer onde que eu vou trabalhar. Às vezes a pessoa, o empresário me contrata, ele mesmo não tem noção no que é que tem que ser feito. Só que ele fala assim, preciso melhorar meu atendimento. Ele conhece o problema. Mas não sabe aonde ir ali, sabe? E muitas das vezes é esse olhar para o cliente interno. Né? Teve situações que eu já fui, que ele cobrava excelência, cobrava que fizesse certo, mas os seus colaboradores, no momento de almoço e tal, eles não tinham um local para ficar, não tinham um local para almoçar, e isso ia acarretando, sabe? Tudo reflete, né? Tudo Como você falou aquela hora. Não é assim, falar, vou ter que esbanjar, mas que tenha um mínimo necessário, sabe? Que aí eu volto aqui no ambiente, um ambiente acolhedor, porque isso vai ser reflexo lá na frente. Então, quando a pessoa que ela é bem acolhida, as empresas que fazem integração, quem é de RH vai entender o que eu estou dizendo, mas é aquele acolhimento da pessoa quando chega na empresa, esse colaborador tem tendência a permanecer mais tempo nessa empresa, porque ele chegou e foi acolhido, tá? Então, esse acolhimento, esse olhar, então isso aí faz total diferença, tá? E infelizmente vai existir peças que você vai ter que trocar para você conseguir para equalizar, né? Isso ajuda também muito a suavizar conflitos, né? Sim. Que nem sempre esse relacionamento com o cliente ele é harmonioso. Tem também um momento que alguma coisa dá errado e vai no mais correto. Você tem que conversar. Por mais você cuidar de processo e bom que haja, sabe? Tem muitas empresas que elas morrem de medo de receber reclamação. Sim. Né? Então a reclamação ela tem que ser monitorada, ela tem que ser trabalhada. Então tem que ter ferramenta de trabalho. Sim, tem que ter pessoa. Então às vezes a pessoa se preocupa muito com o processo do atendimento e esquece o processo da reclamação. É o processo da reclamação que vai te levar à excelência. Como eu falei, você está aqui no 80. Quando você começa a receber reclamação, você vai estar no 80. E desse 80 para o 100 é você tratar as reclamações. Que as reclamações, na maioria, são os detalhes. É fila, é ponto, não entregou da forma como prometeu. E aí rever processo, rever... Às vezes é um ajuste que você faz. Mas já significa um relacionamento, né? A reclamação já é um relacionamento. Só reclamou porque ele está dizendo assim para você, cara, eu gosto tanto de você, melhora isso para eu continuar comprando você. É isso que é reclamação, sabe? O cliente liga. Porque o cliente que não gosta de você, ele não vai reclamar, ele simplesmente vai embora. Tem um monte de gente aí. Agora aquele cara que reclama, você tem que acolher ele. E infelizmente, algumas empresas não têm esse olhar. Ele acha que aquele cara ali é um cara que está querendo sacar... Inimigo, né? É inimigo, e não, é um amigo dele. Aquele cara que está reclamando é um amigo, é um cliente que fala assim, poxa, eu quero ser seu cliente, melhora isso aí para a gente continuar uma relação. É melhor ele estar reclamando aqui do que do concorrente, né, no caso. Né? Sim. E para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de poder conversar contigo também sobre isso, porque o MSD ele é um ponto de partida também dessa maneira. De ter rede social, sim, a pessoa lá quer conversar contigo, ela pode também, né? Cara, tem as minhas redes sociais, Sanger Santos Oficial, Instagram, você pode ir pelo WhatsApp, mas vai no meu site, sangersantos.com.br, então é bem simples. Ali tá tudo, tá? Ali tem minha história, tem o meu trabalho, tem os canais que você possa falar comigo, então tá todo no meu site, sangersantos.com.br. E o que te levou para a gestão, assim? Cara, eu sou apaixonado por pessoas, eu descobri isso num treinamento que eu fiz em 2009, eu participei de um processo seletivo para ser atendente de call center e durante esse processo de atendente para ser atendente de call center, eu passei por um treinamento de 3 meses. Cara, eu não soube no Brasil uma empresa que fez treinamento para atendente de call center de 3 meses. E desses 3 meses, 2 meses foi comportamental.
Olha E só. foi onde surgiu esse despertar em mim. Falou, poxa, eu quero fazer isso que esses caras estão fazendo. E aí eu cheguei num dos treinadores e falei assim, o que eu preciso ter para eu dar treinamento, dar palestra, trabalhar com isso? Aí passou uma relação para mim, eu olhei assim, eu não tinha nada. Eu não tinha nada daquilo. E aí foi onde eu comecei o meu processo de desenvolvimento lá em 2009 e não parou. Então até hoje continua. Só tende a melhorar ainda. Graças a Deus. É uma jornada. E aí eu fui fazer minhas graduações, pós-graduação, minha formação em coaching, PNL. Mas é legal que a cada case você cresce também, porque você aplica, você e tem aprende. coisa que a gente planeja e não dá certo, sabe? Às vezes você chega com essa metodologia para tentar olhar para aquela empresa e nada daquilo ali vai funcionar porque aquela empresa tem um negócio específico que é só dela e tal. E aí você vai ter que estudar e ir atrás para atender aquela demanda daquele cliente. E é bem interessante, que é desafiador. E o que é bacana, tem gente que fala assim, pô, eu prefiro mexer com bicho do que mexer com gente. Já ouvi falar isso. Eu já adoro mexer com gente, porque nós somos seres únicos, sabe? Sim. Únicos e imperfeitos. O dia que o ser humano ficar perfeito, ele não vai mais estar nesse plano, ele vai para um plano melhor. Então, é isso que é o bacana da vida, sabe? Essa coisa de mexer bem, você usa essa imprevisibilidade a nosso favor, né? Sim. E você usar essa, digamos, a vulnerabilidade, a fragilidade humana, mas em cima dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, tem um ser humano que ele brilha, que ele tem qualidade, que ele, sabe? Então, assim, nós temos as nossas mazelas, mas temos muita coisa boa também. Então, para lidar com gente, você tem que começar a olhar o lado bom de cada um, sabe? E saber lidar com aquela diferença, com aquele lado ruim, Isso leva para a parte do relacionamento, para a vida pessoal, para a vida empresarial, é dessa forma que você lida com gente. E várias formas de economizar, né? Principalmente também com eliminando turnover, né? Sim. Que é outra coisa também, sistemática também. Dependendo do negócio. Por exemplo, o McDonald's, ele sabe que o turnover dele é alto e é um indicador que ele nem olha, porque ele forma jovens para o mercado. Sabe? Então, se eu perde de uma forma boa também, sim, né? eu sei que esse jovem vai passar 1 ano comigo e vai me deixar. E tá tudo bem, mas quem passou pelo McDonald's, você pode contratar para trabalhar em processo com você. Porque até o sal tem a medida certa de você colocar na batata. Tá? Então, assim, lá processo... Quer ter uma aula de processo, vai estudar McDonald's. Que eles são foda no processo. Foi mal, mas são os caras top no processo. Tá? A internet ficou como ênfase. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado, cara. Prazerzão. Igualmente. Boa sorte no trabalho aí, que dê tudo certo. Pra gente. Obrigado. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Facebook e no Instagram da MS Dia. Até a próxima.